Bom, ontem nós, em rápidas pinceladas, nós relembramos aí um pouco da trajetória de nossa Mãe Virgem Maria. Hoje nós vamos, ainda aqui com rápidas pinceladas também, lembrar um pouco da trajetória de nosso Senhor Jesus, seus feitos, sua influência. Nós falamos há pouco que com 3 anos de ministério, nosso Senhor Jesus racha a história do mundo ao meio. O mundo nunca mais foi o mesmo, irmãos, após a passagem de nosso Senhor Jesus por esta terra. Irmãos, mas o poder do mal se enfureceu. Os homens que se intitulavam puritanos, defensores de religião, não aguentaram, não resistiram e tentaram de todas as formas abafar a palavra de nosso Senhor Jesus. Quando ele se declara para o mundo e se declara o Filho de Deus, se lança a pregar o seu evangelho, o ódio, a inveja, os sentimentos maus tomaram conta daqueles que se diziam seguidores de nosso Deus e tentaram, tramaram contra nosso Senhor Jesus, tentando abafar a sua palavra. Não queriam que a sua mensagem ganhasse as fronteiras do mundo, irmãos, só que eles se enganaram. E quando condenaram Jesus, pensando tirá-lo de cena, irmãos, é como se jogasse palhas. Eles queriam abafar a palavra de nosso Senhor Jesus, foi como se jogassem palhas secas sobre as chamas ardentes do poder divino de nosso Deus. E aí Jesus incendeia o mundo com a sua palavra, irmãos. Aí sim, Jesus ganhou as fronteiras do mundo com o seu evangelho. Eles pensaram abafar, mas o efeito foi o contrário. Aí Jesus incendiou o mundo com a sua mensagem, com as suas palavras. Seus seguidores regaçaram as mangas no sentido figurado, se lançaram a defender o evangelho de nosso Senhor Jesus. Seus apóstolos, seus seguidores, os apostólicos da época, nossa Mãe Virgem Maria, se lançaram ao mundo falar dos feitos de nosso Senhor Jesus, da sua mensagem, do seu santo evangelho, irmãos. E o mundo, no sentido figurado, no bom sentido, foi incendiado com as palavras e com a mensagem de nosso Senhor Jesus, irmãos. Na atualidade, quase metade do mundo crê na palavra de nosso Senhor Jesus, ainda que não entendendo plenamente o real significado de seu evangelho, mas são pessoas que acreditam nele, acreditam na sua missão de Salvador, acreditam no seu evangelho e relativamente creem no seu poder, nas suas virtudes, nas suas habilidades divinas, irmãos. Então, Jesus, nosso Senhor, ganhou as fronteiras do mundo com o seu santo evangelho. E os apóstolos ungidos, chamados por nosso Senhor Jesus, e ele dando-lhes as instruções, eles disse: agora vão, preguem, falem tudo o que vocês viram e ouviram, falem para os bons, para os humildes, para quem quiser ouvir o que viram e o que ouviram. E os apóstolos, irmãos, no sentido figurado, arregaçaram as mangas e foram uma luta. Muitos e muitos deles deram uma vida, irmãos, foram mortos. O poder do mal, não suportando a tamanha eficiência dos ensinos de nosso Senhor Jesus, tramava de todas as formas para tirar esses homens de cena. Mas o efeito sempre é o contrário. Quando pensavam que tiravam de cena, aí sim que crescia, aí sim que se propagava a mensagem de nosso Senhor Jesus. Sempre o efeito contrário, o mal tramando para tirar de cena e o poder de Deus fazendo progredir, fazendo crescer, fazendo então a mensagem de nosso Senhor Jesus ganhar as fronteiras, irmãos. Então, irmãos, é de se pensar 3 anos de ministério, irmãos. Jesus, com toda a humildade, porque ele, irmãos, conforme ensina a doutrina, conforme nosso irmão Aldo sempre nos ensinou, Jesus, nosso Senhor, ele nunca teve sede de figurar, de aparecer. Ele fez os seus milagres e muitas vezes até falava para as pessoas: olha, não falem, ou fale simplesmente o que viu, o que presenciou. Mas ele não tinha, irmãos, a sede de pedestal de fama, de figurar, nada disso. Ele tinha foco na sua trajetória. Seu maior objetivo era salvar, era dar oportunidade. Por isso ele se lançou ao mundo convidando os de bom senso a beberem de sua tranquilidade. Se lança ao mundo falando de vida eterna, irmãos, no momento em que a vida para o ser humano valia tão pouco. Jesus não se intimida, irmãos. Os homens tentam de uma forma ou de outra tirá-lo de cena,
mas ele não se intimida, irmãos. O que chama a atenção da trajetória de nosso Senhor Jesus, 3 anos de ministério, irmãos, e se ele fosse depender de bajuladores, de pessoas que, então, depender de torcida para cumprir o seu ministério, irmãos, ele teria desistido, irmãos. Muito foi a pressão do mal, muito grande foi o poder do mal para tirá-los de cena. Grandes decepções. Os que se diziam seguidores, quando ele realizava os seus feitos, alguns criam, outros tramavam contra ele, irmãos. De forma que, se ele fosse depender, irmãos, de bajuladores para o seu ministério, para se lançar ao mundo, para pregar o seu evangelho, ele teria desistido, irmãos. Irmãos, e é assim que acontecem as coisas. Se a gente for ver, irmãos, todos os grandes ícones de nosso Deus, que cumpriram ministérios brilhantes nessa terra, se fosse depender de torcida, muitos deles teriam saído de cena, irmãos. Esta é a verdade. Irmãos, tem um provérbio muito inteligente que diz assim, olha, o prego quanto mais ressaltado, mais martelado ele leva, irmãos. Transportando essa analogia, irmãos, para a carreira espiritual, irmãos, é assim que funciona. Quanto mais as pessoas se destacam no seu trabalho, mais a pressão do mal, irmãos. As lutas, as dificuldades, muitas vezes surgem até no meio dos iguais, dos que se dizem remar no mesmo sentido. O poder do mal, às vezes da inveja, é um vírus que está incubado nas pessoas, e às vezes quando percebe que seu irmão se destaca, ele aflora, e às vezes se dá o luxo de condenar, de querer tirar de cena. Mas a grande verdade é que, se for ver, todos os que se destacaram, se fosse depender de torcida, teriam desistido, irmãos. Mas não se intimidaram, cumpriram o seu papel. Isto, irmãos, é válido para todos nós, irmãos, seja do cargo que for, ministério que for, seja, irmãos, com a sua humilde participação em nossas reuniões. Às vezes as pessoas pensam lá do outro lado, puxa vida, mas eu não tenho nenhum ministério na igreja, eu simplesmente participo das reuniões. Irmãos, mas às vezes, com sua forma humilde de ser, com a sua participação simples e humilde nos trabalhos, irmãos, influenciam pessoas. Às vezes a gente não se dá conta disso, a gente nem percebe, mas as pessoas estão observando. E às vezes tomam decisões, irmãos, de forma que, se a gente pensar e avaliar, irmãos, às vezes aprendemos lições inteligentíssimas com pessoas simples, humildes. Às vezes as pessoas mais humildes nos dão lições, irmãos, de superação, de garra, de determinação, de fé verdadeira, irmãos, de confiança. E o irmão Aldo sempre ensinou, incentivando a gente desenvolver este lado, irmãos, de humildade, de doação, de querer servir e não ser servido. De quando em quando ele falava, irmãos, e a gente lembra com saudade, ele dizia, sigam os meus exemplos. Eu sempre fui o irmão Aldo que vocês conhecem, eu nunca quis ser mais do que ninguém. Irmãos, ele foi escolhido porque era especial, como se deu com nossa mãe Virgem Maria, e ele não se tornou especial porque foi escolhido. Ele foi escolhido porque era especial. Será eternamente especial. Então foi escolhido, irmãos, pelas suas habilidades. E ele sempre procurou fazer com que esta forma de acreditar, irmãos, de crer, esta clareza, irmãos, ganhasse musculatura em nosso meio, crescesse, ganhasse forma em nosso meio, irmãos. E então sempre nos incentivou a, com humildade, cumprir o nosso papel, irmãos. Folheando os papéis, escalas antigas, irmãos, eu achei na escala e senti um prazer enorme e o desejo de dividir com vocês essa alegria que eu senti, irmãos. Uma escala de alguns anos atrás, no final de ano, o irmão Aldo publicou, lá no rodapé da escala, mandou publicar um trechinho falando da importância do ministério bem cumprido, irmãos. Eu vou ler para os irmãos, para que vocês tomem conhecimento. Ele, claro, aqui na escala falando do trabalho dos obreiros pregadores do Evangelho. Mas, irmãos, eu quero tomar a liberdade de estender este prazer e esta palavra de nosso irmão Aldo a
todos vocês, a todos os irmãos coristas, regentes, que têm ministério em nossa igreja, os que não têm, os que participam de outras formas nos nossos trabalhos, sintam-se abraçados por esta palavra de nosso irmão Aldo. Então, uma notinha bem curta, eu vou ler para os irmãos, foi um prazer que a gente sentiu. Ele disse assim, foi num final de ano, início de um ano novo, disse o seguinte, olha, a nota aqui foi publicada como mensagem de nosso irmão Aldo. Disse o seguinte, olha, desejo um feliz e próspero ano novo aos pastores, pregadores e aos seus familiares. Além destas felicitações, agradeço ao bom trabalho que vem realizando durante todos estes anos. E em mais este ano que se finda, o qual nunca será esquecido por Deus. Pois, espelhando na Santa Borrosa em mim, irmão Aldo, muitos têm registrado na terra e nos céus um histórico muito bonito. Terá o seu galardão. É sempre exemplar. Não se queixa, não questiona, não reclama de nada. Cumpre o seu trabalho de um fiel evangelista. Sobre estes, eu, irmão Aldo, tenho intercedido junto a Santa Borrosa para ajudá-los, conservá-los por mais tempo conosco, nesta terra e neste ministério. Por isso, mais uma vez, venho desejar a todos um feliz ano novo, cheio de grandes vitórias e realizações, com as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Borrosa, e envio-lhes o meu abraço, disse o nosso primaz. Irmãos, um grande prazer. Então, a gente pode entender, irmãos, que só vai prosperar nesta caminhada quem se despir da sede de querer figurar, de querer aparecer, de querer, muitas vezes, sufocar o seu irmão, ou, no sentido figurado, apagar a luz do seu irmão para que a sua possa brilhar. Irmãos, só vai progredir, só vai avançar nesta caminhada quem abrir espaço no seu coração para que as virtudes divinas, calando no seu espírito, possa varrer do seu coração, do seu espírito, todo o lixo no sentido espiritual. Tirar toda a poeira, irmãos, no sentido figurado, de nosso espírito, muitas vezes se aloja lá nas cavidades de nosso espírito, de nosso coração. E às vezes a gente acredita que não tem, mas as coisas acontecem, os momentos surgem e a gente percebe que precisa melhorar, irmãos. Então que ninguém se dê o luxo de achar que já atingiu o bojo do conhecimento, o topo. Irmãos, São Paulo, num fôlego de inteligência, ele disse, olha, não que já tenha alcançado a plenitude, mas prossigo em direção, prossigo em busca. E na atitude de humildade, também disse, ele preferia que o seu irmão crescesse e ele diminuísse, se fosse o caso. Irmãos, é preciso muitas vezes a gente pensar assim. Às vezes é preciso a gente se colocar no lugar, irmãos, e lidar com as coisas. Muitas vezes lidar com a crítica, lidar com a resistência, lidar com as dificuldades, elas surgem. Jesus não prometeu um caminho sem dificuldade, mas ele prometeu o suporte para quem quisesse vencer. Ele disse, não precisa ter medo, eu ajudo. Se você acreditar, se você for fiel, eu estou à sua disposição. Mas eu quero que você lembre de suas primeiras obras, volte à prática de seu primeiro amor, conserve a sua fé, seja verdadeiro e comigo transparente na relação, e eu te ajudo a vencer, eu te darei o suporte. Irmãos, se a gente for ver, irmãos, quantos de nossos irmãos, vastos anos nesta trajetória, no seu ministério, e a gente percebe, irmãos, que o amor, a sinceridade por este trabalho só tem crescido, só tem ganhado forma. Vamos nos espelhar nestes exemplos. Vamos seguir o exemplo destes. São formadores de opinião, irmãos. Influenciam pessoas com o seu exemplo, irmãos. Irmãos, só de carreira nessa igreja, a gente já está passando de 40 anos, irmãos. É uma trajetória, irmãos. Quando meus pais vieram para esse santo caminho, eu devia ter 3 ou 4 anos de idade. Completar 44 anos agora no começo do ano, irmãos. Então, são passando aí de 40 anos desse santo caminho.
E, irmãos, eu posso dizer para vocês que o gosto por ajudar, por servir, por ser obediente, eu não estou querendo dizer com isso que a gente não possa escorregar, irmãos, já que esse terreno é tão escorregadio e é tão fácil as pessoas escorregarem, irmãos, mas o que posso dizer é que o gosto por ajudar, por servir, só tem crescido. Mas eu tenho pedido a Santa Avó, o irmão Aldo, que ajude, que conserve isso. E tenho conseguido entender, irmãos, se isso é válido para todos nós, que se a gente descuidar, esta fé que está em nosso coração, irmãos, que a gente não pega, a gente não consegue sentir, mas que ela promove grandes feitos em nossas vidas, irmãos, é preciso muito cuidado. Ela pode crescer, e pode fazer grandes feitos, e pode de um momento para o outro se dissipar e desaparecer. É preciso cuidado. É preciso a cada dia tirar a poeira do seu espírito no sentido figurado, zelar disso, irmãos. Eu me lembro do nosso programa Hora Milagrosa, devia ter 3, 4 anos de idade, e nosso programa, então, na época, meu pai deixava já sintonizado ali no radinho, em cima já da posição da emissora, e a gente cuidava, não tinha relógio, mas cuidava o horário do programa, meio que intuitivamente. Irmãos, e era um prazer escutar o nosso programa. Irmãos, o tempo passou. O tempo nos engole silenciosamente, irmãos. Mas eu tenho um grande prazer, irmãos, de ouvir o nosso programa. Passado todos estes anos, irmãos. Este prazer não se esgotou. E, irmãos, que vocês sintam no seu espírito este prazer, esta alegria, este contentamento em fazer parte dessa trajetória, em defender esta bandeira, irmãos, porque vale a pena, gente. Mas vamos cuidar disso, porque se a gente não cuidar, a gente fica pelo caminho. Esta é a verdade, irmãos. Ninguém se deve dar o luxo, achar que está com os céus garantidos. Eu tenho ministério, eu sirvo esta igreja, minha trajetória está garantida. Jesus advertiu muito os seus seguidores: olha, vigie, orem, use as ferramentas que eu te dei. Ore, peça ajuda divina. Eu ouço o seu pedido. Deus, o nosso Pai, diz a doutrina: ouve o pedido do justo, mas reprova do injusto. Jesus, num fôlego de inspiração divina, ele disse: olha, eu darei o termômetro para você medir o seu grau de aceitabilidade diante de mim, diante de Deus, a sua consciência. Se ela não te acusar, eu também não te acuso. Você faz as avaliações. Aqui está a ferramenta. Você tem termômetro para medir no sentido figurado. Você tem. Você vai fazer as aferições. Irmãos, é a grande verdade. A gente pode enganar o nosso irmão, pode esconder-se do seu irmão, do seu parceiro, mas pode acreditar que de Deus, irmãos, da sua consciência, você não vai conseguir se esconder. Termômetro de nosso Senhor Jesus para medir tamanhos feitos de nosso Senhor Jesus, muito embora o mal tentando abafar a mensagem de nosso Senhor Jesus, as virtudes divinas, o efeito contrário, incendiando o mundo com seus ensinos. Estamos aí prestes a comemorar o Natal de nosso Senhor Jesus. Vamos comemorar com esta união e com esta paz, irmãos. Vamos, no sentido figurado, abrir a torneira e deixar vazar, irmãos, de nosso espírito, de nosso coração, todo sentimento que não é bom. Vamos permitir que nosso Senhor Jesus, o seu espanador no sentido figurado, possa tirar o pó do nosso espírito, apresentando o brilho. Irmãos, Jesus, quando se lançou ao mundo pregando a sua doutrina, ele teve tanta audácia no bom sentido, que ele disse assim: brilhe a vossa luz diante dos homens. Muitos querem a luz para caminhar. Jesus foi mais longe com a sua mensagem, ele diz: olha, sejam a luz, brilhem a vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz, irmãos, brilhe o seu exemplo, a sua trajetória diante dos homens. Colha como resultado de sua trajetória, de seus passos, de sua caminhada, o que cada um merecer.
Irmãos, na sombra de nosso irmão, a gente não vai conseguir ficar. No sentido figurado, o sol irá nos pegar de uma forma ou de outra. Irmãos, então é preciso apresentarmos no relatório com o nosso Deus os nossos atos, os nossos feitos. Pense nisso, irmãos. A gente fica por aqui, que a bênção, a graça de nosso Deus, suporte celestial, seja com todos nós, irmãos, nos sustentando em nossa caminhada. Que a paz celestial nos envolva. Irmãos, e essa notinha que a gente apresentou aí, esse prazer que a gente sentiu, irmãos, ganhe forma, ganhe musculatura no coração de cada um dos irmãos. Foi direcionado aos pregadores do Evangelho, mas com alegria, irmãos, quero dividir com vocês isto. Sintam-se envolvidos nesta tarefa também, todos os tocadores, todos os regentes, todos os coristas, todos os nossos irmãos, obreiros, diaconisas, enfim, toda a nossa gente apostólica. Vamos cumprir o nosso papel, sem reclamar, sem questionar, sem querer sufocar o nosso irmão, mas fazer o nosso papel como um verdadeiro evangelista, irmãos. Não só daqui do púlpito pregando o evangelho, mas pregando com a vida. Por isso, gosto também, para encerrar agora, de um pensamento que diz assim: seja, faça e fale. Irmãos, é preciso a gente ser. Tem gente que quer falar como apostólico, mas não é e nem faz as atitudes, não tem as atitudes de um apostólico. Então não fale, preferível não falar, porque se falar vai escandalizar. E Jesus disse que tem um efeito enorme o escândalo na vida dos outros. Então, seja, faça e fale. Primeiro é preciso ser. É apostólico? Então seja apostólico de verdade. Defenda esta causa e faça as coisas que um apostólico deve fazer, faça aquilo que um filho de Deus deve fazer e fale como filho de Deus, fale como apostólico. Sua palavra terá autoridade moral. As pessoas vão dar crédito à sua palavra, vão ouvir a sua palavra. Então, irmãos, nesta ordem, seja, faça e fale. Vamos lembrar disso. Amém. Irmãos, nós encerramos a nossa reunião por aqui hoje e que a graça, então, dos céus nos sustente na caminhada. Convido os irmãos a ficarem em pé. Nós, com a nossa oração, iremos encerrando a nossa santa reunião. Vamos orar. Glorioso Deus, nosso Pai Celestial, muito contente, ó Senhor bendito, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. Que a bênção do Senhor, a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria, nos envolva ainda de forma mais peculiar neste momento. E agora para os nossos lares, queremos levar a Tua santa paz, ó Senhor Jesus, a leveza que proporciona o Teu santo Natal, navegar nestas águas tranquilas, introduzindo, ó Senhor Jesus, diante de nosso caminhar, uma primavera de esperança, de leveza no sentido espiritual, para que possamos vencer os percalços da vida, as lutas e dificuldades que surgirão diante de nossa caminhada. A bênção da Senhora Santa Avó também esteja com essas pessoas cujos nomes estão apresentados nesta caixinha de oração. É uma atitude de fé, de um filho, de uma filha da Senhora. Pedem por amigo, por familiares. A Senhora sabe, conhece as necessidades de cada um de nós, nos ajude a vencer. Abençoe essas pessoas, dando-lhes aquilo que precisam, suporte a graça divina. Ó Senhor Jesus, mais uma vez pedimos a Tua bênção e a Tua santa paz. A bênção e a graça de nosso Deus, a bênção da Senhora Mãe Virgem Maria, que a clareza que a Senhora sempre teve para compreender a vontade de nosso Deus, seja conosco também. A bênção da Senhora Santa Avó e no papel de consoladora, a Senhora realmente possa nos consolar a cada dia, suavizando a nossa jornada com a Tua bênção consoladora. A bênção do Senhor Santo Irmão Aldo, o carinho que o Senhor sempre teve por esta gente, por este povo apostólico, ganhe musculatura, ganhe corpo em nosso meio, e a Tua bênção possa ser a cada dia o nosso diferencial para que possamos vencer. Irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus, vão para os seus lares e que esta paz permaneça com todos nós. Amém. Nossa paz do Senhor para todos. Está encerrada a nossa reunião e até uma próxima oportunidade. Mais um Natal
com a alma transbordando de alegria, louvemos a Jesus, nosso Senhor, por tudo quanto o seu nascimento representa para o reino dos céus e para os filhos de Deus. Somos gratos e reconhecidos a Ele pelos benefícios advindos do seu Natal para todos nós. Aos ouvintes e internautas, um Feliz Natal com muita paz, alegria e amor no coração.